Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Bizu Exatas. Aqui nós estamos com uma questão que a colega Andrina pediu, uma questão muito interessante, pessoal, que fala sobre velocidade relativa. Olha que questão interessante, questão da Universidade Federal do Ceará, vestibular da UFC. A questão fala o seguinte: uma lâmpada pende de um teto ficando a uma altura H do solo. Um atleta de altura H minúsculo passa sob a lâmpada, se deslocando em linha reta com velocidade constante V. Se H é igual a 5 metros e Hzão, a altura da lâmpada é 5 metros e Hzinho, a altura do atleta é 2 metros e V é 6 metros, a velocidade do atleta, determine a velocidade em metros por segundo com que a sombra da parte superior da cabeça do atleta se desloca no solo. Confesso que a primeira vez que fiz essa questão eu não considerei alguns detalhes em relação à velocidade relativa. Isso é um resultado diferente depois conversando com a colega que pediu, dei uma olhada no gabarito. De fato, eu tive que prestar mais atenção nesse fato aqui, que ele quer a velocidade em relação ao solo. E vamos ver aqui, eu fiz uma animação para facilitar a visualização. Você imagina que isso aqui seja o atleta e esse pontinho aqui embaixo seja a sombra dele. Vamos colocar a lâmpada lá em cima, no teto, que pende do teto, né? Vai ter os raios de luz iluminando aqui para baixo. Consequentemente, esse raio de luz que pende daqui, ele vai fazer a sombra aqui embaixo. Agora perceba o detalhe: como o atleta tem uma certa altura, ele vai gerar uma sombra. Imagina que ele se mova essa quantidadezinha aqui, ele se moveu daqui para cá. A sombra vai afastar bem mais. Aí você me pergunta: por que isso acontece, professor? Porque se eu considerar um raio de luz que sai daqui, pessoal, que passa pela cabeça dele, vai gerar uma sombra lá na frente, tá vendo? O deslocamento da sombra é muito maior, ou seja, a velocidade da sombra em relação ao chão é muito maior do que a velocidade do próprio atleta, tá certo? A sombra tem que percorrer um caminho bem maior. Então, se a gente pensar no seguinte, eu tenho a altura da lâmpada que é 5 metros, a altura do atleta 2 metros, a gente consegue, não sei se vocês conseguem verificar, mas aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, e você vai ter um triângulo retângulo. De qualquer forma, mesmo que você não percebesse que era triângulo retângulo, dá para notar que esses lados aqui são paralelos, e você tem um triângulo aí, de lados, dois triângulos semelhantes, onde você tem uma altura 2 e uma altura 5, né? Uma base 2 e uma base 5. Vamos lá. Eu preciso determinar a velocidade com que a sombra saiu desse ponto e vem até um outro ponto qualquer ali na frente. Observa que esse trajeto aqui todinho, ela percorre todo esse caminho aqui, tá certo? Está chegando naquele ponto. Enquanto o atleta só percorre daqui, deixa eu apagar aqui. O atleta só percorre desse ponto aqui até ali, onde está o pé dele, percorre uma distância menor. Vamos ver o seguinte: eu vou chamar esse pedacinho aqui de X e esse aqui de Y. Y é o tanto que o atleta percorreu, tá vendo? E o que a sombra percorre é X mais Y, a base todinha. Seria X mais Y e o atleta só percorre Y. Olha aí, inicialmente, mesmo que eu não saiba muito sobre velocidade, só em olhar para esse triângulo aqui eu consigo estabelecer a seguinte relação. Por semelhança de triângulo, a base do triângulo menor, que é 2, dividido pela base do triângulo maior, que é 5, é igual a esse ladozinho aqui, que eu posso considerar a altura, né? X do triângulo menor, sobre olha, observa, quem está na mesma posição aqui do triângulo menor, é tudo isso aqui, é X mais Y. Então, X está para X mais Y. X está para X mais Y. Aí eu tenho essa relação inicial. Eu tenho pelo menos a relação entre as medidas. Por quê? Porque a questão vai me falar que a velocidade do atleta aqui, a velocidade dele é 6 metros por segundo. Vou chamar aqui de VA, a velocidade do atleta. E essa velocidade do atleta é fácil de calcular, porque a velocidade dele, se eu colocar bem aqui, vou colocar aqui, a velocidade do atleta, ela pode ser calculada assim, Velocidade do atleta é o espaço que ele percorre, a distância que ele percorre, o Y, dividido pelo tempo que ele gasta. Como eu não sei o tempo, eu vou chamar de um valor T qualquer. Mas o detalhe que eu quero destacar em relação ao tempo é o seguinte: que o tempo que o atleta demora para chegar aqui é o tempo que a sombra demora para chegar lá. Então, a velocidade do atleta é Y sobre T. Agora vamos pensar. E a velocidade da sombra quem é? É o tanto que ela andou, X mais Y, o delta S dela é X mais Y, sobre o tempo T. E aí fica ruim, né? Professor, como é que eu vou achar já que eu não tenho nada? Olha, não é que não tem nada. Você já tem aqui a velocidade do atleta, que é 6. Aí eu já tenho uma relaçãozinha aqui que me diz que se eu multiplicar em cruz, T vezes 6, Y vezes 6, eu vou ter que Y é igual a 6 vezes o tempo.
Beleza, professor, mas eu não tenho como achar a velocidade da sombra, porque a velocidade da sombra é x mais y sobre t. Tudo bem, vamos com calma. Lá em cima, ó, eu consigo estabelecer a seguinte relação, pessoal. Olha aqui. Se eu multiplicar em cruz, aqui eu vou destacar com outra cor. Se eu multiplicar em cruz aqui, ó, produtos, como isso aqui é uma proporção, o produto dos extremos igual ao produto dos meios, não é multiplicando em cruz de forma geral. O que é que você vai ter aqui? Nós vamos ter que olha aqui, ó, eu posso fazer assim, 5 vezes x, 5x. E do outro lado fica 2 vezes x mais y. Esse 2 está multiplicando, pode passar dividindo, né? Passando dividindo vai ficar 5x ou 5x sobre 2, que vai ser igual a x mais y. Para que foi que eu fiz isso? Eu fiz isso aqui porque lá embaixo a gente tem x mais y. Eu já posso fazer uma substituição, ó. Eu vou chamar isso aqui de asterisco e eu vou substituir bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Substituir nessa parte de cima aqui. Então, vai ficar a velocidade da sombra é x mais y, que é o que? 5x sobre 2, dividido pelo tempo. E aí não dá para resolver porque você não tem o x, ó, em função do tempo. Aí a pergunta que fica como é que eu vou achar o x em função do tempo? Olha, se a gente observar, eu tenho que x mais y é igual a 5x sobre 2, né? Se eu trocar aqui, ó, o y por 5x, aí eu vou ter o x em função do tempo. Vamos fazer isso. Eu vou botar com uma cor diferente para destacar aqui. Então, vamos ver o seguinte, ó. Vai ficar x somado com o y. Quem é o y? É 6t, que é igual a 5x sobre 2. Para resolver isso aqui, eu não vou mexer com o MMC. Eu vou multiplicar toda a equação por 2. Eu multiplico o primeiro, o segundo e o terceiro termo. 2 vezes 2x é 2x, 2 vezes 6t dá 12t, que é igual a 2 vezes 5 dá 10, dividido por 2 dá 5, que vai ficar 5x. Pessoal, se eu levar esse termo aqui para a esquerda, vai ficar 12t, que é igual a 5x menos 2x, onde eu vou ter que 12t, ó, é igual a 3x. 3x. Então, ó, se 12t é igual a 3x, se eu dividir por 3 dos dois lados, eu tenho que eu tenho que x é igual a 4t, estão vendo? O x é igual a 4t. Se o x é igual a 4t, eu posso voltar bem aqui, ó, e substituir aqui, ó, nessa fração que a gente tinha inicialmente. Então, fica assim. Opa, deixa eu só mudar a cor para não ficar aqui. Fica 5x, ao invés de x, eu não vou botar mais x, eu vou colocar quem? 4t, dividido por 2, dividido por t. Como é que funciona isso aqui? Você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Como a gente está sem espaço aqui, vamos colocar logo direto esse resultado aqui, ó. Eu vou colocar 5 vezes, ao invés do x, eu vou colocar já o 4t, dividido por 2. Aí o inverso da segunda aqui, ó, é 1 sobre t. Então, vamos multiplicar por 1 sobre t. E nota que quando eu faço isso, pessoal, eu consigo cancelar aqui, ó. Eu tenho t em cima e t embaixo. Eu posso cortar esses dois t's aqui, ó. Então, corto t com t. E o que é que eu tenho aqui na velocidade? Vai ficar assim, ó. A velocidade da sombra, que é igual a 4 vezes 5, 20, que dividido por 2 dá igual a 10. Ou seja, a velocidade da sombra é igual a 10 metros por segundo. Professor, parece tão fácil eu fazendo? Pessoal, parece. Mas eu mesmo, para resolver essa questão, eu tive um trabalhinho. Eu quebrei a cabeça inicialmente, eu fiz de um jeito muito difícil e achei a velocidade 4, se não me engano. Só que eu notei que depois, quando eu fui olhar o gabarito, a gente lê, faz a leitura rápida, às vezes acha a questão fácil, ignora a dificuldade dela e erra isso. Aí depois o colega falou, não, a resposta é 10, pessoal. Por que tá errado? Aí eu me toquei, que eu tinha esquecido que é em relação ao solo, eu tinha feito em relação só ao cara. Então, aí eu pensei essa outra solução que é mais fácil, mais visual. Então, a velocidade da sombra vai ser 10 metros por segundo, pessoal. Tá aí. Valeu, um abraço, até a próxima.